Vimos então o que é a ideia dos ativos ponderados pelo risco, ou seja, o total de ativos da instituição financeira ponderado pelo risco caracterizado, registrado. Por exemplo, uma operação de crédito AA não vai contar porque é de risco zero. Título público federal não vai contar porque é de risco zero. Uma operação caracterizada como C já terá que ser provisionado 3%, e isso vai ter um peso maior na ponderação dos ativos ponderados pelo risco. Então, o total dos ativos, e aí inclui-se até os ativos do não circulante, porque numa situação de estresse total, a empresa, esse banco terá até que vender móveis, utensílios, instalações para tentar fazer caixa, e isso também tem que ser registrado nesse sistema. Então, o total de ativos da instituição financeira ponderado pelo risco, ou seja, é uma média de risco aplicada sobre o total, sobre os ativos. Então, aquele volume de ativos ponderado com pesos distintos em função do risco que a instituição está correndo em cada uma daquelas operações. E aí vamos ver o divisor, patrimônio de referência. Patrimônio de referência é um conceito semelhante ao patrimônio líquido, mas não é exatamente igual pelo seguinte, porque no patrimônio líquido nós temos aquilo que se chama de capital nível 1, que é o capital propriamente dito, o dinheiro do dono, no Brasil as ações, mais algumas reservas, isso entra como o capital propriamente dito, capital nível 1. Mas, para efeito de Basileia, admite-se um outro tipo de capital, que não é exatamente capital, é uma dívida subordinada, é aquilo que se chama de capital nível 2. Vejam que o capital nível 2 está colado com o patrimônio líquido, mas ele não faz parte do patrimônio líquido. Ele é um tipo de captação ou de dívida. Normalmente, aceita-se como capital nível 2, dívida subordinada perpétua. Lembra quando a gente falou de debêntures? Debêntures subordinadas perpétuas? Não é exatamente debênture, porque banco não pode emitir debênture, mas pode emitir outros tipos de títulos semelhantes. Letras financeiras, bônus no exterior. Então, costuma-se aceitar, o Banco Central costuma aceitar, como contabilizado o chamado capital nível 2, aquelas dívidas subordinadas perpétuas, chamadas dívidas elegíveis a capital, dívidas que podem ser transformadas em capital. Por exemplo, uma debênture subordinada perpétua com cláusula de conversão em ações. É um exemplo bem típico de dívida elegível a capital. Ou uma debênture que pode ser ter uma cláusula de conversibilidade. Já comentamos que para instituições financeiras não serve o exemplo de debênture, porque instituição financeira não pode emitir debêntures, mas pode emitir outras captações semelhantes, como letra financeira e como bônus no exterior. A diferença é que essas captações não podem ser convertidas em ações, mas podem ser contabilizadas como o chamado capital nível 2. Então, a soma do capital de nível 1, patrimônio líquido propriamente dito, com o capital nível 2, é aquilo que se chama de patrimônio de referência. É o patrimônio, incluindo esse capital híbrido, instrumentos híbridos de capital e dívida, que fazem parte do chamado capital nível 2. Este conjunto é que é utilizado como referência na nossa conta, que é o patrimônio de referência. A razão, a divisão entre
o total dos ativos ponderados pelo risco e o patrimônio de referência, nós chamamos de grau de alavancagem, que, como podemos ver, é um número que expressa quantas vezes os ativos são maiores do que o patrimônio do banco. A ideia básica é essa. Porque quanto maior for este número, mais arriscado está a situação do banco. Porque nós já vimos que, se o total do ativo for muito maior que o patrimônio do banco, uma inadimplência relativamente pequena já pode comer quase o patrimônio inteiro. Então é necessário que esse grau de alavancagem, esse número de vezes que o total dos ativos ponderados pelo risco é maior do que o patrimônio de referência, tenha um limite. Não pode ser muitas vezes maior. E aí, o Acordo de Basileia, que nós já comentamos em aula anterior, estabeleceu limites para essa alavancagem. Um limite máximo de alavancagem. O máximo admitido pelo Acordo de Basileia é 12 vezes e meia. Isso quer dizer que, de acordo com as regras estabelecidas pelo Comitê da Basileia, o total dos ativos ponderados pelo risco dividido pelo patrimônio de referência pode ser no máximo 12 vezes. Os ativos ponderados pelo risco podem ser, de acordo com as regras de Basileia, no máximo 12 vezes e meia maiores do que o patrimônio de referência. E aí a gente começa a entender melhor, por exemplo, a crise financeira de 2008, que teve o seu epicentro, a sua origem nos Estados Unidos. Nós podemos, muito sinteticamente, de uma maneira bastante simplificada, afirmar o seguinte: dois grandes erros geraram aquela explosão. Claro que teve toda uma história anterior, que é uma coisa mais complexa, mas teve dois elementos que potencializaram e deflagraram aquele processo da forma como ele aconteceu. Primeiro, uma concessão de crédito absolutamente sem critério. O tal do subprime de hipoteca. O que significa isso? Significa o seguinte: prime é o primeiro, que é bom, é o cliente de boa avaliação de risco. Subprime é o que está embaixo, é o que não é bom, é o cliente com um histórico ruim de crédito, com uma avaliação ruim de risco. Instituições financeiras financiavam a aquisição de imóveis para pessoas sem condições de pagar. E aí elas repassavam esse empréstimo, essa operação, esse financiamento hipotecário, para uma outra instituição que juntava muitos e repassava um título baseado naquelas junções de hipotecas. Então, primeiro grande erro: concessão de crédito não criteriosa, sem uma avaliação adequada do grau de risco da operação e do cliente. Segundo grande erro: excessiva alavancagem. Os bancos que compravam esses créditos, empacotavam e revendiam títulos baseados nesses empréstimos empacotados. Primeiro, aquele título já não tinha mais nenhuma relação com o imóvel. Quem comprava o título não sabia qual era a hipoteca que estava garantindo, porque na verdade era uma mistura de várias hipotecas, o que acaba não sendo nenhuma. Segundo, os bancos captavam recursos para fazer essas operações, estavam alavancados, e os bancos de investimento americano, em especial, com um grau de alavancagem muito superior a esse definido. O Lehman Brothers, aquele banco que ficou famoso porque quebrou, no momento da sua falência, ele estava com um grau de alavancagem superior a 35. Ou seja, para cada 35 dólares de ativo, ele tinha apenas $1 de patrimônio. E se você achou isso um exagero, tem situação pior. As grandes companhias hipotecárias, Freddie Mae e Fannie Mae, que foram estatizadas, o grau de alavancagem daquelas instituições era perto de 70. Certamente você deve ter parado para pensar e aberto a boca, porque realmente é assustador que uma instituição financeira tenha $1 de capital para cada 70 dólares de empréstimo. Isso significa que, se ela tiver 2% de inadimplência, já acabou com o patrimônio líquido todo. Por isso é que tem que ter esse limite.
no Acordo de Basileia, o máximo admitido é 12 vezes e meia. No Brasil, as regras são mais rígidas. Você está vendo na tela que no Brasil a alavancagem máxima admitida é de 9 vezes. E a maioria das instituições financeiras no Brasil tem uma cultura de prudência no crédito. A maioria das instituições financeiras trabalha com grau de alavancagem menor que esse. Normalmente entre 7,5 e 8. Dificilmente uma instituição financeira chega a 9 vezes de alavancagem. E aí, tem uma operação matemática para a gente expressar a mesma realidade de uma forma diferente, que é a seguinte: vamos pegar a nossa fração e invertê-la. Vamos fazer agora o patrimônio de referência dividido pelos ativos ponderados pelo risco, que dá o inverso do grau de alavancagem. Esse inverso nós chamamos de índice de Basileia. Nós pegamos essa conta, dividimos o patrimônio de referência pelo total dos ativos ponderados pelo risco e expressamos esta fração em termos percentuais. Esse percentual é chamado de índice de Basileia, ou também conhecido como índice de capitalização das instituições financeiras. Ora, se quando a gente fez a conta inicial, os ativos ponderados pelo risco pelo patrimônio dava um número maior que 1, e aí tinha que ter uma limitação, ele tinha que ser no máximo tanto, 12 vezes e meia para Basileia, 9 vezes para o Brasil. No caso do índice de Basileia, do índice de capitalização, como eu estou fazendo uma divisão que é menor do que 1, porque o patrimônio de referência é menor do que os ativos ponderados pelo risco, significa que esse índice de capitalização ele tem que ter um mínimo de exigência, tem que ter um mínimo de patrimônio de referência em relação aos ativos ponderados pelo risco. Para a Basileia, o mínimo é 8%. No Brasil, a regra já é mais rígida. Existe, no mínimo, um índice de Basileia, um índice de capitalização de 11%. E a prática das instituições financeiras no Brasil também, como já comentamos, é mais criteriosa, mais prudente até, na sua grande maioria, do que a própria norma interna. Os bancos procuram manter um índice de Basileia em torno de 14% a 15%, para ter um colchão no caso de um aumento rápido das suas operações de crédito. E aí, você deve estar acompanhando todo o noticiário que é o desdobramento da crise de 2008. Já está finalizando, vai ser divulgado em breve a redação oficial e o cronograma de implantação do Acordo de Basileia 3. Nós, na aula que tratamos do assunto, falamos do Acordo 1 e do Acordo 2. Como ainda não temos a normatização interna para o Acordo Basileia 3, por enquanto só anunciamos que ele já está começando a ser implantado. E uma das principais mudanças do Acordo de Basileia 3 é exatamente a relação entre o capital de nível 1 e o capital de nível 2. No acordo, até o Acordo de Basileia 2, admitia-se meio a meio. Admitia-se que dos 8%, por exemplo, 4% fossem capital de nível 1 e 4% capital de nível 2. No Brasil, os 11% exigidos, admitia-se 5,5% de capital de nível 1 e o outro tanto de capital de nível 2. No Acordo de Basileia 3, esta regra vai mudar. Vai haver um nível de exigência mínimo de capital nível 1, de capital propriamente dito, para ser até redundante. Inclusive com uma exigência adicional, o chamado capital adicional, para fazer frente a situações de estresse, a crises de mercado, como por exemplo essa crise que nós estamos vivendo, que na verdade é o segundo tempo da crise de 2008. A crise de 2011 nada mais é do que o segundo tempo da crise de 2008, a crise que não terminou. Com isso, então, apresentamos um resumo conceitual do índice de Basileia.